Vamos falar só mais um pouquinho da escola, mais uns duas ou três perguntas sobre a escola. Você falou que na escola você ficou durante 2 anos, alguém comentou aqui nos comentários que ficou um pouco mais de tempo do que isso, e você Sim, falou das ficou 3 atribuições anos. que vocês tinham, das atribuições que vocês tinham lá. Quais eram as atribuições dos filhos dos pastores na escola? Eu presumo que eles fazem a escola também, né? Não, os filhos dele nunca fizeram escola, não fazem. Inclusive, o filho mais velho dele está fazendo hoje teologia nos Estados Unidos. E todo mundo se pergunta, mas por que os filhos dos pastores presidentes não fazem a escola? A verdade não é porque a escola de lá vai preparar melhor. A verdade é porque se eles fizerem a escola, eles sabem que os filhos não vão suportar. Entendi. O próprio método deles, porque eles sabem o mal que eles estão fazendo nas pessoas. Eles sabem, nada ali, tudo que eles fazem é intencional, como eles mesmos pregam, que tudo que devemos fazer deve ser intencional. Então, eles estão fazendo tudo intencional. Desde o início da fundação da igreja, eles já fundaram a igreja com o intuito de ser uma desculpa para a lavagem financeira que eles têm. E os filhos não fazem a escola, não servem. Engraçado que depois que eu me posicionei, o filho do meio estava servindo no estacionamento domingo no culto. Olha, que bênção. Logo depois do sábado, quando eu relatei isso. Uhum. E também tem um curso na igreja chamado Curso de Maturidade, onde eles esconderam um livro, que é o Curso de Maturidade, que é do pastor Aloísio, né? E eles, antigamente, até 2012, eles entregavam esse livro na turma, na igreja, quando abriam um curso. Mas depois eles viram que era uma fonte de dinheiro e esconderam esse livro do povo, porque esse livro, eles conseguiram fazer todas as outras escolas deles, porque tem várias unidades. Então, eles esconderam. Mas depois do meu posicionamento, no último final de semana, chegou na segunda-feira, eles distribuíram o livro de graça para os alunos. Entendi. Aonde eles também arrecadam aí uns 400 mil a cada 6 meses. Uma outra coisa que eu ia perguntar, essa escola que vocês fazem e trabalham tanto lá, você fez, é pago também? Você tem que pagar? Nós pagamos. Na época, a minha mensalidade era por volta de 750, com mais o alojamento, que vivia tendo problemas. Passamos fome, passamos necessidade, vivíamos apertados, muita dificuldade financeira, porque a gente largou nossa carreira, muitos deles largaram carreira militar, emprego na concurso públicos, né? Tinha muitos concursados. Largamos os nossos trabalhos estáveis para poder servir, para poder fazer escola, porque eles te vendem isso muito bem, de uma forma que eles vendem muito bem, não tem como dizer, entendeu? Uhum. E não vendem bem, eles sabem muito bem manipular alguém. E na época a gente tinha em torno aí um gasto de 1.200, 1.400 por mês. Éramos sustentados com a cesta básica, mas era o básico mesmo. Muitas vezes eu lembro que minha turma, a gente pegava o abacate do quintal e comíamos, tomávamos como vitamina do próprio pé do quintal, assim, porque às vezes a gente não tinha o que comer. Tem algumas pessoas comentando aqui, pedindo para você apresentar provas. E aí eu vou te perguntar, existem provas disso, para além dos depoimentos? Além dos depoimentos? Sim. Vocês conseguem provar, por exemplo, os trabalhos braçais, toda essa situação? Tem fotos. Temos fotos também. A grande maioria tem coisas que a gente jogou fora, né? A maioria joga fora, mas tem fotos sim. Inclusive, a igreja, no vídeo da igreja, se não apagarem depois disso, né? Tem, quando fala do vídeo da turma especial, tem registro as fotos da gente trabalhando, a foto da gente sendo explorados. Muitas testemunhas de outras pessoas que veem a gente trabalhando como escravo, em muitos casos ali, né? A gente está tentando reunir todas as provas possíveis contra, já temos algumas coisas, mas por enquanto ainda não posso expor aqui, para proteger algumas pessoas mesmo. Você testemunhou, por exemplo, pessoas que não aguentaram ali e desistiram? Sim, o Eli Soares não, Elibert, que está até comentando ao vivo. Presenciei meu amigo Marlon, presenciei
Estou tentando lembrar de outras pessoas, mas tem muitas pessoas, sim, que saíram depois, que não aguentaram o sistema. Se vocês estiverem aí, coloca aí, gente, no comentário, por favor. Olha ali, colocou aqui, né? Tem outros alunos, porque são muitos para eu lembrar o nome agora, assim, mas sim, temos muitos. Sim. E aí, você também tinha comentado que até a igreja, são vocês também que faziam limpeza e tudo mais? Nós fazemos a limpeza, a faxina geral na igreja, fazíamos, né? Limpávamos tudo. Obra do estacionamento, às vezes embaixo de sol quente, a gente fazia tudo. E o que acontecia? Muitas vezes a gente ficava muito vulnerável, porque era estudo, era ponto, tomava ponto por qualquer coisa, era estudo, era devocional, era exercício físico, porque tinha uma meta, você tinha que correr aí, acho que 5 quilômetros por semana, a cada 15 dias, na época, né? Uhum. Até eu não aguentei, eu parei de correr quando eu cheguei nos 16 quilômetros, que a gente tinha que correr 3 vezes na semana, cada dia era 6 quilômetros. E aí um dia no mês tinha que fazer os 16 quilômetros ou mais, né? Ia batendo, era uma meta até chegar. Teve gente que participou de maratona depois disso e tal, mas era um desgaste físico, emocional e espiritual, era um abuso em todos os sentidos mesmo. Sim, a gente pagou para fazer, para ser humilhado e ser escravizado, mas infelizmente a gente fica cego pelo sistema que eles estão criando, acreditando que o que a gente está fazendo é para construir e viver segundo o reino de Deus, mas na verdade hoje eu posso enxergar que tudo isso é para escravizar, foi uma forma de sermos escravos do sistema dele para a mão de obra mais barata dos serviços que eles não querem pagar para as pessoas fazerem. Neste momento, tem pessoas na escola fazendo escola lá? E talvez passando por vivendo a mesma coisa que você viveu? Não, porque o sistema mudou muito, né? Eles são muito espertos também, então é lógico que eles vão mudar muita coisa para se protegerem. Então, alguns que terminaram a turma do ano passado saem muito felizes, falando que foi a melhor escolha que fez, assim como tem muitos que fazem isso. Mas a verdade é que quando você sai do sistema, né, ou é expulso, todos eles te fazem tratativa de silêncio, fazem tratativa de silêncio, te rejeitam, viram as costas e ninguém fala com você. Você fica completamente excluído. E as pessoas da igreja também te excluem por ordem deles. Como assim? Por exemplo, a turma especial, quando eu saí, quando os meus outros irmãos saíram, na época que eles saíram, teve reunião com a turma para explicar, teoricamente, o motivo da saída deles, mas que não era para a gente comentar e nem nada. E a gente sabe que quando eles não fazem parte, eles não fazem mais parte da tribo, porque dentro da turma especial eles usam muito o texto daquele lá do Velho Testamento, quando diz que depois que Moisés desceu do monte e viu que as pessoas estavam adorando a um bezerro de ouro e teve aquela guerra onde eles tiveram que se posicionar e escolher em qual lado ia ficar, eles tinham que exterminar família, amigos e tudo mais. Então, eles usam muito esse texto dentro da turma. Para quê? Para que as pessoas não entendam que aquele versículo, se você não matar seu pai, sua mãe, se espiritualmente falando, você não faz parte mais do sistema deles. Então, automaticamente, quando o aluno sai, esses alunos, eles não são mais bem-vindos no corpo, eles não são mais bem-vindos entre as pessoas, são rejeitados. Ele até, tem uns que vai até aceitar e vai te tratar normal, né? Alguns voltaram até fazer turma depois, mas a verdade, a grande realidade é que eu tenho comigo mais de 20 alunos que não foi feito dessa forma. Assim como eu tenho centenas de relatos de pessoas que têm me procurado pelo Instagram, relatando que passaram a mesma coisa como membros. Da igreja. Da igreja, membros da igreja que não fizeram a turma especial. E também tem outra coisa, quando a pessoa é jovem, se ela não quer fazer a turma especial, o que acontece? E aí passa o tempo e tal, e a pessoa não quer fazer as coisas da igreja, as pessoas te tratam indiferente, porque elas entendem que você não quer ter o mesmo DNA. Porque lá tudo que eles fazem é para você ter o mesmo DNA da visão
do pastor Ricardo e da pastora Aline, né? Como se fosse maquiado na visão do reino de Deus, que não é. Porque nós fomos chamados para ser a imagem e semelhança de Cristo, e não do homem. E aí, o que acontece? Quando o aluno decide sair, eles lavam a roupa suja do aluno e te expõem ali na frente da turma, das pessoas, e as pessoas te rejeitam. Então, o dia que eu saí, quando eu saí, foi isso que eles usaram como arma. Eles tinham algumas coisas minhas relacionadas à minha saída e usaram isso para meio que me excluir, como excluíram todos os meus vídeos cantando no YouTube relacionados a eles. Eles fizeram de tudo para apagar a minha história. Essa é a verdade, né? Mas, Ali, essa situação que vocês enfrentaram na escola e até na igreja, eu vou já entrar na parte do louvor. Durante todo esse período que você viveu isso, a igreja vivia também com vários famosos, artistas gospel, pessoas muito conhecidas. Essas pessoas sabem do que vocês passavam? O que se passa lá? Não, porque nós fomos doutrinados com a lei do silêncio e com sigilo. Então, as pessoas não têm coragem de falar. E muitas que estão lá dentro, que provavelmente está falando nessa live que eu sou mentirosa, muitos deles ainda estão cegos, porque eles recebem muito investimento financeiro, recebem muito investimento pastoral, né, como falso discipulado, um falso cuidado, mas tem caso de amigo, para você ter ideia, tem caso de pessoas que eu conheço que casaram e os pais mesmo não foram no casamento. Porque os pais não estavam ali no momento, não iam poder estar por morar em outro lugar, e eles não podiam receber. Não podia esperar a data que os pais poderiam estar no país. E aí fizeram, porque a prioridade deles é honrar sempre os pais espirituais. E botaram de lado os pais naturais, quando, na verdade, um dos 10 mandamentos é honrar pai e mãe para que teus dias sejam prolongados na terra, né? Só que essa prática só está servindo no momento para os pais espirituais, e eles deixaram os pais biológicos de lado. Assim como também tem casos de alunos que saíram de casa, trabalham para a igreja, saíram de casa, e os pais não sabem onde moram, não têm notícias, uma vez ou outra que vai até visitar eles, né? Ele colocou aqui, ó, filha de pastor, não deixou o pai casar ela. Aconteceu isso? Aconteceu. Não deixou casar ela, quem casou foi os pais, né? Foram os pais espirituais. Tem muitos casos assim.